acabei de fazer um vídeo aqui trazendo um alerta a todas as pessoas que estão por algum motivo passando por algum problema difícil em sua vida, mas que não percebem que esses problemas podem permanecer mais ainda pelo simples fato delas condicionarem a sua própria vida aos problemas e aos resultados que elas, sem perceber, vão produzindo para si mesma. Existe uma frase tão pequena, tão sutil, que muitas vezes elas não percebem. E esta frase, por mais que elas não considerem isto, elas têm um grande poder letal contra a sua própria fé. E a frase é esta: para mim, tudo é mais difícil. Muitas pessoas, quando dizem estas palavras, elas imaginam que estão sendo humildes, que estão justificando alguma coisa. Talvez elas estejam até mesmo se colocando numa condição de destino ou vitimismo. Só que, na verdade, esta palavra é uma autossabotagem para a sua própria vida. Essas pessoas, sem perceber, têm um orgulho escondido dentro de si mesmo, e esse orgulho simplesmente diz que para algumas outras pessoas a vida é mais fácil, quanto para outras, e nesse caso ela prefere colocar-se dentro desse pedestal, no pódio, com medalha de ouro, dizendo que ele, a vida para ela sempre foi mais difícil. Como se isso pudesse explicar tudo, como se fosse por isso mesmo. Só que na verdade esconde um problema muito sério: a autossabotagem. Deixa eu dizer algo para você. A vida, ela não é fácil para ninguém. Talvez você veja alguém aí que conquistou alguma coisa, um vencedor, talvez o seu vizinho, porque as pessoas têm aquele hábito, né? Sempre a grama do meu vizinho é mais verde, não é isso? Talvez você vê o seu vizinho ou um colega seu de escola, pessoas que estão próximos de você, que estão alcançando outros níveis, e você paralisado ali. Isso pode estar te levando a ter essa mente reduzida a essas dificuldades. Só que você está ignorando um fato: eles também enfrentaram suas dificuldades. Talvez em determinados níveis que talvez você não suportaria, porque cada um tem as suas dificuldades. Talvez você, julgando por fora, pode até dizer: para uns são menos, para outros são mais. Mas as dificuldades, na verdade, elas são interpretadas por nós mesmos. Às vezes o que é para um não é para o outro, mas é o mesmo nível de dificuldade. Mas o que faz a diferença é a interpretação que a pessoa vai e impõe para si mesma. Eu não sei se você já viu aquela frase: ele não sabia que podia fazer e fez. É justamente isto. Em Romanos 8,37, o apóstolo Paulo diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Na verdade, você nasceu para vencer. Você não nasceu para ficar dando desculpa. Você nasceu para superar, porque as dificuldades são inerentes a todos. Desde o mundo, em geral, fauna, flora, conta a história da própria existência. Quando você vê um lindo passarinho cantando, quando você vê as dificuldades que ele passou, desde quando ele saiu, e o processo seletivo natural da própria natureza, e as dificuldades, talvez eu, humanamente falando, não conseguiria. Talvez você também não. Mas em relação à própria vida, não existe nada fácil. Não existe almoço pago, não existe nada de graça. Tudo tem o seu preço. Preço de ficar reclamando, se auto-justificando, se auto-sabotando e dizendo é muito mais difícil, ou levantar a cabeça, erguer, dar a volta por cima, aprender com as dificuldades, se reinventar e, muitas vezes, dar um salto de coragem, de fé diante dessas questões. Olha, a vida realmente é difícil, mas o que você não pode esquecer é que existe alguém, e esse alguém chama-se Deus, o nosso Deus do Salmo 23, que Ele está conosco em cada fase de nossas vidas, seja no vale, seja no deserto, seja nos montes. Ele estará conosco, a sua vara, o seu cajado nos confortam, Ele nos fortalecerá e nos dará direção. Pare, deixa eu dizer isso mais uma vez, pare de ficar se auto-justificando, pare de ficar se auto-escondendo. Acredite, porque neste momento tem pessoas com muito mais dificuldades que as suas. Há muitas pessoas que têm grandes dificuldades físicas, pessoas que nasceram em desvantagem, pessoas que estão dividindo a sua vida secular com a vida de hospital, tratando de pessoas doentes, e estas não desistiram. Estas estão fazendo a sua parte, estão cumprindo o seu propósito,
não estão se desanimando, mesmo com dificuldades, elas arrancam forças das dificuldades e elas superam. Eu acredito que cada um aqui tem uma história de dificuldade superada para contar. Eu tenho as minhas, você talvez tenha as suas, mas tem aqueles que ficam dizendo: para mim é sempre mais difícil. Olha, a vida é dura, mas Deus sempre nos deu capacidade, resiliência e direção. E muitas vezes nós não estamos sozinhos. E quando estamos sozinhos, com toda certeza a sua presença está sempre conosco. Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você tenha despertado com essa fala. Espero que você tenha criado algumas resoluções pessoais. Espero que você simplesmente ressignifique um pouco o que você está vivendo e assim fazer uma grande diferença na sua vida. Não esqueça, não entregue o controle da sua vida nas mãos de outras pessoas. Você é o próprio ator do seu palco. E Deus, Ele é